A Kathryn Kuhlman, quem conhece a Kathryn Kuhlman, quem não conhece, pesquisa aí, é uma ministra de cura. Foi muito usada por Deus no meio do século passado, tá? Muito usada, muito. Assombroso o que Deus fazia através da vida dela. E ela se apaixonou por um homem, e esse homem era casado. Aí não se sabe se ela sabia que ele era casado ou não, mas o que importa, o fato é que ele era casado e tinha filhos. Ele abandonou o seu casamento, seus filhos, para casar com ela, que era uma a Kathryn Kuhlman ali, naquele momento ela estava em ascensão, ela estava crescendo muito. E ele viu uma oportunidade de fazer com que seu ministério também crescesse mais, que ele era um pastor, e ele era uma pastora, uma ministra, uma pregadora do evangelho. E ali eles casaram, né? E a partir daquele momento que eles casaram, ele tomou a dianteira do ministério e ela foi cada vez mais se apagando, cada vez mais se apagando. Por quê? Porque ele tinha orgulho. Ele não aceitava que era sobre ela um negócio. Entendeu? Era sobre ela, irmãos. Deus tinha um chamado com ele, sim. Mas com ela, Deus tinha algo diferente. Você tem coração para entender isso, irmão? Eu demorei tempo para entender isso, cara, e ficar tranquilo. E ficar tranquilo com isso, porque o nosso coração não aceita. Não aceita, irmãos. Nosso coração, quando não é tratado, vê as pessoas prosperar, vê as pessoas avançar, vê as pessoas ser abençoadas e você tá ali parado. Louvado seja Deus. Mas tudo isso, irmãos, mostra para nós o quê? O orgulho do coração dele. Tanto é que ela ficou com o ministério dela quase 10 anos, se eu não me engano, parado. 10 anos. Até que ela viu que ela pecou contra Deus. Por quê? Porque ela casou? Não. Porque ele já era casado. Ele tinha filhos. E naquele tempo, então, nossa, foi quase o final do ministério dela. Quando ela, né, quebra esse relacionamento que estava tirando ela de Deus, aí foi quando o ministério dela entrou na dimensão de cura sobrenatural que entrou. Ela teve um encontro mais profundo com Deus. Ela renunciou àquilo que estava aprendendo. E a partir dali Deus começou uma restauração no ministério dela. Uma restauração tremenda no ministério dela. Mas o que eu aprendo ali? Que ele não aceitava que ela era diferente, que Deus tinha algo com ela maior do que tinha com ele. Ele não aceitava isso. Diferente, quer ver, da pastora Joyce Meyer, né? Da mestre, né? Joyce Meyer. Ela casou com um homem e o homem percebeu que sobre ela havia algo diferente. Diferente. Ele não é de púlpito, mas ele tem uns dons do quê? Ele organiza os eventos. Ele faz toda a organização. Sem ele, o ministério dela também não iria fluir. Você entende que tem situações que tem que ter essa humildade, irmãos? Isso até na igreja, gente. Até na igreja a gente vê ainda corações não tratados. Porque a unção, ela nos abençoa. A unção, quando a gente celebra, quando a gente honra, ela nos abençoa. Porque a unção é a vontade de Deus sobre alguém, irmãos. É o poder de Deus sobre alguém. E Deus não erra quem ele unge. Deus não erra a cabeça que ele vai ungir. Não é assim que funciona. Então a gente precisa ter esse nível de maturidade. Até no casamento, gente. Na nossa vida como igreja. E a gente mata pessoas quando a gente vê que Deus ungiu alguém com uma unção diferente, com uma unção mais forte. A gente quer matar, a gente não quer aceitar. Então a gente precisa curar nosso coração. A igreja precisa curar o coração. Porque a unção, ela veio de Deus, irmãos. A unção é de Deus, a unção ela veio do Senhor. Então, quando a gente conseguir entrar nesse nível de cura, nós estamos próximos de um avivamento também. Quando a gente consegue entrar nesse nível de cura, nesse nível de renúncia, nesse nível de percepção das coisas de Deus, a gente consegue entrar, irmãos, num nível mais profundo de intimidade